Olá, irmãos. Não sei se bom dia, né? Já é boa tarde, né? Já estamos em la tarde, mas que gosto estar com vocês nesse tempo de adoração. Nós volveremos, né, aos salmos de aleluia. Quero invitar a você a abrir sua Bíblia em Salmo 115. Salmo 115. Texto da palavra do Senhor, do Salmo de número 115. A palavra de Deus nos diz o seguinte: La glória, Senhor, não é para nós outros, sino para tu nome, por causa de tu grande amor e de tu fidelidade. Por que têm que dizer-nos as nações, de onde está su Deus? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo cuanto quiere, pero sus ídolos son de plata y oro, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero não podem oler, têm manos, pero não podem palpar, pés, pero não podem andar, nem solo sonido emite sua garganta. Semelhantes a ellos são sus hacedores, e todos os que confiam em ellos. Pueblo de Israel, confia em el Senhor, Él es tu ayuda e tu escudo. Descendentes de Aarón, confie em el Senhor, Él es su ayuda e su escudo. Los que temem al Senhor, confiem em Él, Él es su ayuda e su escudo. El Senhor nos recuerda e nos bendice. Bendice a su pueblo Israel, bendice a la familia de Aarón, bendice a los que temen al Senhor, bendice a grandes e pequeños. Que el Senhor multiplique la descendencia de ustedes e de sus hijos, que recibam bendiciones del Senhor, hizo el cielo y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor. Ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Nós volvemos aos textos dos Salmos nesta manhã, Salmos de aleluia, como vocês já ouviram, né, em algum momento, né, os chamados Salmos de Halel Egipto. As canções que o pueblo del Senhor cantava durante as grandes festas de sua vida, principalmente em la fiesta da Páscoa. Por isso, né, nós miramos nesse texto e nos é ensinado que estes são os salmos que Jesus cantou
quando estava em preparação para ir à cruz. Os salmos que ele canta com seus discípulos durante a última cena. Então, estes salmos são revestidos de uma atenção muito especial do povo de Deus, porque são os cânticos da redenção, os cânticos da restauração. A palavra aleluia, que significa louvado, ou alabado seja sempre o nome do Senhor, é uma linguagem de restauração, uma linguagem de redenção. E neste salmo em especial, é uma linguagem que está envolvida em um momento de grande confrontação em la vida do povo de Deus. Mirem, há uma pergunta que é levantada pelas nações: onde está o Senhor vosso Deus? Que tipo de Deus é o Deus que vocês adoram? Não é uma questão que é levantada sem propósito, sem significado, porque este povo do Senhor é um povo que está volvendo de um dos momentos mais difíceis de sua história. Eles volvem do cativeiro, da escravidão em Babilônia. As coisas eram muito difíceis para este povo. Eles tinham que reconstruir suas vidas em uma terra que não era mais sua, uma terra devastada, com pouquíssimos recursos. E ao seu redor, no seu entorno, estavam as nações pagãs que se sentiam muito especiais porque tinham deuses que lhes faziam tudo o que desejavam. Seus deuses eram deuses que os bendeciam de todas as formas, diziam eles. E acá está agora um povo que se volve a esta terra com um Deus que não pode ser mirado. E estas pessoas então confrontam o povo do Senhor dizendo: que tipo de Deus é esse Deus que vocês adoram? Que tipo de Deus é esse Deus que os conduz a momentos de muita dificuldade? Um Deus que permite que coisas malas aconteçam com vocês? Será que esse Deus é um Deus confiável? É um Deus que merece alabanças, que merece orações. E este povo do Senhor tem agora uma dura, difícil tarefa, que é declarar sua confiança em este Deus em meio a muitas dificuldades. Como este salmo de aleluia nos ajuda a confirmar, a declarar que o Senhor é precisamente tudo que nós temos, porque Ele é tudo que necessitamos. Como hacemos isto? Lá, a palavra de Deus nos diz neste salmo que a primeira coisa que miramos em versos 1 a 3 é que há uma declaração de glória que é dada a Deus.
o salmista atribui a glória a Deus e ele dijo: la glória, Senhor, não é para nós outros, não é para nós outros, senão para tu nome, por causa de tu grande amor e de tu grande fidelidade. ¿Por que têm que dizer-nos as nações, donde está su Deus? Nuestro Deus está em los cielos e pode fazer todo quanto quiere. Em resumo, esse povo está declarando sua fé e eles dizem, né, aos seus vecinos: Deus é Deus. Sabe que tipo de Deus nosso Deus é? Ele é do tipo que só Ele é Deus. É precisamente por isso que o salmista diz que sua declaração ela é refrão de negação absoluta. Ele diz assim: não a nós outros, mas el nome del Senhor seja a glória. Pense, irmãos, que isto é desplaziamento total del ego. Não é possível adorar o Senhor sem que esta declaração seja a pedra angular sobre a qual construímos nossa vida. A vida não tem a ver com nós outros. Nossa vida tem a ver com a glória absoluta do Senhor. A teologia deste homem, deste adorador, ela se fundamenta na misericórdia, se fundamenta na verdade de Deus. E ele declara que ele sabe onde seu Deus está, que ele sabe exatamente o que seu Deus hace. Ele diz assim: nosso Deus está em los cielos e tudo ele faz conforme sua soberana vontade ou voluntade. Ele é Deus que governa do cielo a todas as coisas que Ele tem hecho para sua glória. Portanto, quando essas nações, esses vizinhos lhe perguntam que tipo de Deus nosso Deus ele diz assim: Ele é do tipo de Deus que cumpre sua boa vontade. Não importa se esta boa vontade muitas vezes nos colocam em caminhos muito difíceis. Porque a grande questão que penso que o salmista está chamando nossa atenção é: quem serve a quem? Que tipo de Deus é o Deus que nós somos chamados a adorar? O tipo de Deus que não é servo de sua criação, nem tampouco servo de seus servos. E a menos que nós outros entendamos essa diferença do Senhor, jamais poderemos bendizer seu santo nome, jamais poderemos viver uma vida que seja llena de sua glória, porque a glória do Senhor muitas vezes está na contramão, né? Está em oposição
a nossa própria ideia de glória. Acá está um homem declarando, né? E me gusta uma frase de Martin Henry, né, comentarista bíblico em inglês, que diz assim: tudo que nós outros hacemos de bem neste mundo é fruto do poder de la gracia de Deus, e tudo que temos de bueno nesta vida é fruto de la misericórdia de Deus. Não a nós outros, Senhor, não a nós outros seja a glória, mas a tu nome seja a glória. Não é possível adorar o Senhor quando nós outros, né, partimos com essa tendência tão humana de capitalizar a glória para si mesmo. Vivemos em um mundo que deseja a todo tempo capitalizar a glória, né? Tudo que hacemos, muitas vezes na nossa própria percepção, é fruto de nós outros, de nossa competência, de nossa capacidade, de nosso poder. O salmista diz: não, nadie é sobre nós outros, tudo é sobre a glória do Senhor. Até mesmo as coisas que nós outros consideramos muito malas em nossas vidas. Acá está um povo que foi levado para o cativeiro. Por que razão? Porque em algum momento de suas vidas se olvidaram de la glória del Senhor. Irmãos, cristianismo, fé, é uma coisa que nos produz em nós outros esse desplaziamento de nosso próprio ego, de nosso próprio coração, para que tudo em nossas vidas, né, seja para a glória do Senhor. Se és adorador del Senhor, não permitas que tu nome se interponga entre a obra de Deus e o que o Senhor está fazendo no mundo. Não é sobre nós outros, é sobre a presença do Senhor. É sobre seus planos, é sobre o seu projeto. Não existe nada, penso eu, mais audacioso e contrário às Escrituras, quando por alguma razão que seja, nós passemos por alguma dificuldade e nós outros miramos ao Senhor e dizemos a Ele: por que com eu? Por que eu? E a pergunta é: por que não eu? O que nos faz tão especiais que nós outros poderíamos mirar nossas vidas e dizer ao Senhor: és assim que deves a ser, ou não és assim que deves a ser? O salmista responde a seus vecinos: olha, mi Deus, solamente Ele é Deus, e tudo Ele faz conforme sua vontade. Dos céus, Ele governa tudo o que acontece com nós outros. E por isso mesmo, diz o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a esse Deus. Segunda coisa que o salmista nos convida a mirar em sua declaração, né, de adoração ao Senhor é que percebam que há uma transição entre o final do verso 3 e início do verso 4, porque ele diz assim: nosso Deus está em los cielos e pode fazer tudo quanto quer. No verso 4 ele diz assim: pero
sus ídolos são de plata e ouro e são o quê? Produto de mãos humanas. Eles assim, os deuses que vocês têm, não podem fazer nada. Por quê? Porque não são deuses. O salmista está nos invitando a considerar a impotência de los ídolos e a tragédia que a idolatria provoca na vida humana. Ele sabe, irmãos, por experiência própria, o poder de destruição da idolatria, porque Israel foi conduzido ao cativeiro por sua idolatria. E ele então se volve para os seus vizinhos e diz assim: olha, seus ídolos de prata e ouro são apenas produtos de mãos humanas. Eles têm boca, porém não podem falar, têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, porém não podem ouvir, nariz, mas não podem oler, têm mãos, porém não podem palpar, pés, pero não podem andar, nenhum solo sonido emite sua garganta. Percebam que entre o final do verso 7 e início do verso 5 há um inclusio. Vocês já escutaram esta palavra cá em algum momento em minhas predicações. O inclusio é um recurso de linguagem que forma um marco. Assim como aleluia é um inclusio que empeça e termina com louvor, o salmista está mirando a inutilidade dos ídolos, porque ele começa no verso 5 dizendo: tem boca, mas não podem falar. E no final do verso 7, tem garganta, mas não só um sonido emite sua garganta. Então, há um marco que mira a completa inutilidade destes ídolos, né? Que são devolvidos, digamos assim, de forma irônica pelo salmista, porque as nações miravam os israelitas e diziam assim: esse Deus não é um Deus bueno, um Deus que age assim com seus servos, não é um Deus confiável. E o salmista diz assim: muito bem, que tipo de Deus é o seu Deus? É um Deus que tem muitas coisas, pero é um Deus que não tem. E muito pior do que isso, ele diz assim: semelhantes a eles são los que los hacen. Semelhantes a eles são aqueles que los hacen. O salmista está nos invitando a considerar que aquilo que nós outros tentamos adorar de la criação acaba por se volver contra nós outros para nos devorar. Esta é a tragédia da idolatria. Quando nós outros, né, não refletamos a glória do Senhor, nós nos volvemos para a criação e nós passamos a adorar algo muito mais pequeno que a glória do Senhor exige. E pior, irmãos,
nós outros nos tornamos mais pequenos. É isso que o salmista está dizendo. Ele diz assim: mirem nos deuses, os ídolos, como eles são pequenos. Eles têm boca, têm olhos, têm nariz, têm ouvidos. Mas são tão pequenos que não podem fazer nada. E muito mais pequenos são aqueles que os fazem. A tragédia da idolatria é que nós outros nos tornamos incapazes de entender e compreender a glória de Deus para nossas vidas. Nós ficamos embrutecidos. Recordam qual é o propósito de Deus para a criação do homem e da mulher? Fomos criados como? A imagem e a semelhança do Senhor. Somos por isso a corona da criação. Mas quando nós nos volvemos para algo mais pequeno que Deus, o que se passa é que nós começamos a refletir. Nada da glória de Deus. A vida, ou nossa vida, se torna uma vida atrofiada. Mirem as pessoas monotemáticas. Conhecem a expressão? Sabem o que é uma pessoa monotemática? Uma pessoa que vive a partir de um único tema. É duro, é difícil conversar, falar com algumas pessoas monotemáticas, porque elas só têm um único assunto. Se a pessoa monotemática for a plata, tudo acaba em plata, né? Ou muita plata ou pouca plata, né? Porque lá a Escritura diz que é assim que vivem na vida das pessoas, né? Uns que querem muito e os que reclamam de tudo de que não é plata. Oh, mirem, isto é muito caro, né? Isso é muito barato, isso é assim. A vida gira em torno do tema dinheiro, prata. Se o monotemático for lá saúde, então as pessoas que lhe gostam das academias também são pessoas difíceis de falar, porque tudo gira em torno de exercício físico, né? Olha o tamanho dessa barriga, né? Olha, né, a flacidez dos braços, né? Eu prefiro o apóstolo Pablo, que diz que os exercícios físicos são de pouco proveito, né? Mas a piedade é muito proveitosa, né? Para todas as coisas. Algumas pessoas, os monotemáticos, são as enfermidades. Já falou com pessoas que só falam em doença? No outro dia, há um tempo atrás, faleceu em Brasil a sogra de um pastor conhecido, né? E me recordo do sermão que esse pastor predicou no velório de sua sogra, que algumas pessoas perguntavam a ele assim: pastor, o que sua sogra tem? Ele diz assim: irmão, é mais difícil, é mais fácil dizer o que ela não tem, né? Porque ela tem tantas coisas, né? Que eu penso que, né, escapa a compreensão da enfermidade. Pessoas monotemáticas são pessoas
muito pequenas. São pessoas cuja a vida se torna atrofiada. Sabe por quê, irmãos? Porque estas vidas geram problemas. Sempre necessitamos de mais. Mais dinheiro, mais saúde, mais exercício, mais comida. O salmista diz que esta é a tragédia de la idolatria. Ela reduz, ela torna nossas vidas mais pequenas para o plano e propósito de Deus, né, para nós outros. Não permita, irmão querido, que sua vida seja uma vida atrofiada por qualquer ídolo. Porque o salmista não está mirando apenas, né, as imagens de escultura. Ele está dizendo que precisamente a adoração é alguma coisa que todos nós hacemos. O grande questão é saber o quê? Que tema monopoliza nossas vidas? Que tema dirige nossa história? Todos nós outros somos adoradores. E a menos que nós outros estejamos involucrados com a glória do Senhor, nossas vidas se tornarão mais pequenas. A terceira e última, né, conclusão que o salmista chega, né, em sua poesia é no que consiste a verdadeira vida de bendição, que é uma vida de confiança. Versos 9 a 16, o salmista de repente se volve agora para uma declaração de confiança e ele diz assim: Pueblo de Israel, confia em el Senhor, Él es tu ajuda e tu escudo. Descendentes de Aarón, confiem em el Senhor, Ele é sua ajuda e seu escudo. Los que temem ao Senhor, confiem em Ele, Ele é sua ajuda e seu escudo. El Senhor nos recuerda e nos bendice. Bendice a seu povo Israel, bendice a família de Aarón, bendice a los que temem ao Senhor, bendice a grandes e pequenos. Que o Senhor multiplique a descendência de ustedes e de seus filhos, que recebam bendições del Senhor, el cielo e la terra. Los cielos pertencem ao Senhor, pero la humanidade lhe ha dado la terra. O que o salmista está declarando em sua poesia, em seu salmo de aleluia, de alabança? É que há um contraste, né? Quando nós outros, né, nos olvidamos da adoração ao Deus verdadeiro, nos volvemos para a idolatria. Mas agora, né, a duras penas, este povo entendeu no que consiste a vida ou a vida de bendição verdadeira ao povo del Senhor. E ele então está aqui se dirigindo a classes muito distintas em sua poesia. Mirem, vocês verão que ele fala a nação de Israel, ele fala ao clero, aos sacerdotes, à casa de Aarón. E ele fala a los indivíduos personalmente, los que temem ao Senhor. Como se explica isso dentro da poesia? Alguns estudiosos dizem que este é um salmo antifônico. O que é isso? Os músicos, por favor, né, me ajudem se disser alguma coisa aqui estranha. É uma antifonia. Havia um dirigente
que iria falar algumas coisas e haveria em la comunidade pessoas que responderiam. Os sacerdotes responderiam, os crentes responderiam personalmente, todo o povo responderia. Então, há uma antifonia, umas vozes estão sendo invitadas a declarar sua confiança no Senhor. Mas, em outras palavras, irmãos, o que ele está acá dizendo a nós outros é que uma vida de verdadeira bendição é a mesma vida para todos os servos do Senhor. Não importa se tu és pastor, presbítero, diácono, se és dirigente de algum departamento interno da igreja. Não importa se nós outros pertencemos ao clero, se pertencemos a uma comunidade maior, mais grande. Não importa se somos simples pessoas, indivíduos que temem ao Senhor. A promessa de Deus aos que confiam em Ele Ele é seu amparo, seu escudo, sua proteção em todos os momentos de sua vida. Não importa se somos grandes aos olhos do mundo, ou se somos pequenos aos olhos do mundo, vivimos bajo dessa bendição de viver uma vida em completa confiança em Ele, sim. Nada se compara a confiar nesse Senhor. Nenhuma bendição é mais grande do que essa. O salmista nos diz, verso de número 12: o Senhor nos recuerda e nos bendiz. Sabe o que é isso? É a linguagem do pacto. Deus recorda a vida dos seus servos. Não importa aonde nós outros estamos, não importa as circunstâncias que nós outros enfrentamos, o Senhor se recuerda de nós outros e nos bendiz. Esta era a questão que as nações levantavam a Israel. Su Deus é Deus que se aleja do seu povo. Ele diz assim, não. Nosso Deus é Deus que se recorda de nós outros. Sempre. Nisso reside a vida de bendição. Deus se recorda dos suyos. Não importa se os suyos são sacerdotes, se são povo comum, se são grandes ou se são pequenos, o Senhor se recorda daqueles que pertencem a Ele. Nem sempre é fácil aprender esta lição. Pedi a Coté que projetasse um texto para que nós outros miremos nessa manhã, ou princípio de tarde, para caminharmos aqui para o encerramento de nossa meditação. Mirem, Romanos 8, de 31 a 39. Pablo diz
Que diremos frente a isto? Se Deus está de nossa parte, o quê? Quem pode estar em contra? Ele que não escatimou nem a seu próprio Filho, sino que lo entregou por todos nós outros, como não haverá de dar-nos generosamente junto com Ele todas as coisas? Quem acusará a los que Deus ha escolhido? Deus é o que justifica. Quem condenará? Cristo Jesus é o que morreu e incluso ressuscitou e está lá, direita de Deus, e intercede por nós outros. Quem nos apartará do amor de Cristo? La tribulação? Ou la angústia? La persecução? El hombre? La indigência? El peligro ou la violência? Assim está escrito: por tu causa sempre nos levam à la morte. Nos tratam como a ovelhas para el matadeiro. Sin embargo, em tudo isto, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido. Mirem a expressão da palavra de Deus. Pablo diz: fui convencido. Las duras penas, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os ángelos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvenir, nem os poderes, nem o alto, nem o profundo, nem coisa alguma em toda a criação poderá apartar-nos do amor que Deus nos ha manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a verdadeira bendição que o povo do Senhor tem. Poder dizer: eu tenho Deus que se recuerda de mim. Todos os momentos, em todas as circunstâncias. No ano de 1527, quando a peste negra azotou a Europa e chegou também a Wittenberg, Martim Lutero estava com sua esposa Catalina embaraçada. Decidiram quedar-se em Wittenberg para cuidar a los enfermos, mientras que muitos outros haviam huido. Em meio do caos e da morte, eles transformaram sua casa em um hospital. Lutero escreveu depois que, ainda que a morte los rodeava, a bendição de pertencer ao Cristo, o Criador dos cielos e de la terra, era o que los sustenia. Essa é a verdadeira bendição, irmãos, que nós outros temos e de onde nós outros sacamos nosso louvor, nossa alabança. Pertenecemos a um Deus que não está apenas em cielo, mas de um Deus que se recuerda de nós outros. O salmista conclui sua poesia nos versos 16 a 18,
fazendo mais uma ligação entre os cielos e a terra. Ele diz assim: os cielos pertencem ao Senhor, pero a terra Ele tem dado aos homens, à humanidade. E ele diz assim: os mortos não alabam ao Senhor, e nenhum dos que barram ao silêncio. Nós outros somos os que alabamos ao Senhor. Quando? Desde agora e para sempre. Aleluia. Ele empezou sua poesia recordando que seu Deus era um Deus que estava em lo cielo. E o que esse Deus faz? Tudo que é conforme sua vontade. E ele encerra seu salmo lembrando ou recordando que a terra em que nós outros vivimos é um palco para refletir a glória de Deus. Quando nós outros nos olvidamos dessa verdade, começamos a mirar nossa vida e nos ressentimos do Senhor. Deus não faz isso, Deus não faz aquilo outro. Quem sabe não seria o tempo de cambiar de Deus? Né? O salmista diz isso em outro lugar, né? Haviam aqueles que diziam: nós outros temos um Deus de los montes, proteção garantida. Passou pelos montes, Deus nos protege. Nós outros temos um Deus de los vales. Muitas vezes, pelas circunstâncias que nós temos vivido, passa em nossos corações a dúvida: será que vale a pena confiar em El Senhor? O salmista diz que a terra não é um palco para nossas próprias experiências de glória. É um palco para refletir a glória de Deus. E a menos que nós outros tenhamos uma clara percepção de la eternidade, nós outros jamais caminharemos por esta vida com uma vida de confiança. Este não é o palco de nossa glória. Não estamos acá para sermos reconhecidos por el mundo. Não estamos acá para viver da forma que mais nos agrada. Estamos acá para servir a um Deus que habita em el cielo, que hace tudo como quer, como lhe deseja. Mas é um Deus que se recorda de nós outros, por causa do pacto. E esse recuerdo de Deus traz para nós outros tudo que nós necessitamos, que nós outros necessitamos em la vida. Não importa se somos pequenos, grandes, se somos sacerdotes, gente comum. Deus está presente. Ele é nosso escudo, nossa proteção até o final de nossas vidas. Estamos vivos,
Aleluia! Por que razão estamos vivos? Não é sobre nós outros, Senhor. Não é sobre nós outros. É sobre Tu glória. Até o final de nossa caminhada com o Senhor. Quando entendemos isso, nossa vida não se torna mais pequena, ela se torna muito mais grande. Mirem as palavras de apóstolo Paulo, ele diz assim: não mais eu, mas Cristo vive em. Apenas quando nós outros adoramos ao Senhor, nós podemos chegar lá à imagem e semelhança de Deus que verdadeiramente importa em nossas vidas, que é refletir Cristo neste mundo sem glória, neste mundo sem graça, neste mundo sem misericórdia, neste mundo, né, onde as pessoas estão mirando prata e ouro e uma série de outros ídolos e não se apercebem como têm se tornado pequenos. Os piores lugares do mundo, os mais malos lugares do mundo, por incrível que pareça, são os lugares secularizados, lugares que estão alejados da glória de Deus. Porque as pessoas não miram, não percebem quão embrutecidas elas têm se tornado longe, lejos da glória do Senhor. Que Deus nos bendiga ou vos bendiga sempre. Mas lembrem-se, recordem-se, a verdadeira bendição é uma vida de completa confiança em El Senhor. Porque quando nós outros nos encontramos em nossos momentos mais malos, El Senhor se recorda de nós outros. Quando Moisés perguntou a Deus quem ele deveria dizer aos israelitas que era Deus para libertá-los do Egito, o Senhor disse, eu sou o que sou. Eu sou o Deus que me recordo do pacto que fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó. O Senhor se recorda de você. O Senhor se recorda de mim. E essa é a mais grande bendição que temos em nossas vidas. Que o Senhor nos bendiga sempre.